Professora Sandra. Boa noite. Boa noite. Olá, professora. Vamos fazer a sua apresentação aqui. Só um instante. Professora Sandra Sato, ela é professora de cerâmica e expressões tridimensionais no Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, atualmente coordenadora do curso de bacharelado em artes visuais, formada em letras e licenciaturas de língua inglesa pela Universidade Federal de Maringá, no Paraná, mestrado em teoria da literatura pela UFJF, é a Fluminense. A própria universidade. Né? Não, a Federal de Juiz de Fora mesmo. Ah, Juiz de Fora, desculpa, isso mesmo. E doutorado em Poéticas Visuais pela ECA USP. Em 2020, ingressou como colaboradora do projeto de extensão Ampliando Fronteiras, coordenado pela professora Gisele Barbosa, do Departamento de Geografia da UFJF. Artista plástica e inventora amadora nas horas vagas. É isso aí, professora. Agora, logo nos encontramos e que tenha uma excelente apresentação. Muito obrigada. Antes de tudo, eu queria agradecer imensamente assim, pelo convite. Foi uma situação assim, até bem inusitada para mim. Eu estou aqui graças ao projeto da professora Gisele Barbosa, da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu dou aula também. E aí, entrei agora, inclusive, no meio da quarentena, nesse projeto Ampliando as Fronteiras, né? E foi muito bacana para mim, porque, no final das contas, eu percebo que a gente tem que literalmente fazer isso, ampliar as fronteiras, né? E eu fiquei um pouco insegura, eu confesso, quando eu fui convidada para participar desse evento, porque pensei, será que eu tenho autoridade para isso e tal? E aí também vindo a fala dos colegas, assim, eu fiquei muito estimulada em pensar, e tem mais gente pensando como por aí, assim, a gente fica às vezes meio preso nessa bolha, né? Mas o que eu queria abordar, eu até coloquei essa obra do James Christensen, de 2014, chamada Low Tech, que é essa questão da baixa tecnologia mesmo, né? Eu penso nessa questão de respeito ao solo, e por isso, inclusive, eu coloquei esse Olha Onde Pisa, porque, às vezes, quando a gente pensa em artes plásticas, a gente pensa muito nessa questão do resultado e tudo, e eu, estando dentro desse contexto de produção, ensino, né, das artes visuais, das artes plásticas especificamente, eu fico muito apreensiva, porque eu venho de uma cultura em que eu cresci vendo a minha mãe pegando as cascas dos alimentos e misturando no vaso de flores e de plantas, e separando o lixo orgânico, mesmo antes da gente saber desse conceito de ecologia e preservação ambiental, né? E aí isso me causa um pouco de preocupação. A gente vê que existe muito pouco se falando a respeito dessa questão da destinação mesmo. Às vezes de material que a gente utiliza, né, um excesso, às vezes, assim, difícil de controlar de resíduos na produção dos nossos ateliês. E eu acho que não é por acaso também que eu estou com essa coisa da cerâmica, né? Porque a cerâmica é uma coisa maravilhosa, assim, eu entrei meio que por acaso, sou formada em letras, e comecei a fazer essa prática da cerâmica, e quando eu me mudei do sul do país, que eu sou nascida em São Paulo, mas fui criada no Paraná, quando eu me mudei para Minas Gerais, eu consegui visualizar um pouco mais essa questão da produção cerâmica, e aí eu entrei de cabeça mesmo nisso. E aí, coincidentemente, eu comecei a perceber que a cerâmica é uma linguagem muito específica, inclusive com relação a essa questão ambiental, né? Se a gente parar para pensar, a cerâmica ela é praticamente desprovida de resíduos, né? A gente pode pegar as cerâmicas que não deram certas numa queima
quebrar e fazer um mosaico, pode usar como dreno de um vaso de flor, pode fazer triturar essa matéria-prima e agregar na massa cerâmica novamente para ganhar resistência, quer dizer, a gente consegue administrar bem isso. Mas aí eu chamo muita atenção dos educadores, principalmente dos de arte, nesse sentido mesmo, né? A gente vê outras modalidades também de produção artística, em que muitas vezes se usam materiais químicos que vão diretamente para o ralo das pias e dos tanques dos ateliês, e a gente não sabe direito até que ponto isso está contaminando o planeta, né? Assim, eu não tenho não estou muito atualizado com relação à extensão desse tipo de prejuízo, né? Então, fiquei muito feliz de participar desse evento, apesar de me sentir meio peixe fora d'água, estou muito, muito, muito nervosa, mas, assim, eu fico feliz justamente porque é uma oportunidade da gente se fazer, ouvir e parar para pensar nisso, né? Assim, a gente está produzindo, é maravilhoso, a arte é uma coisa que é bem sedutora mesmo, a gente mexe muito com questões de vaidades, né, essa coisa toda de poder se expressar, mas, assim, a que custo a gente está fazendo isso, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é alguns exemplos do que eu uso nas minhas aulas de ateliê de expressão tridimensional. Pode passar, por favor. Esse é um dos exemplos que eu utilizo nas minhas aulas de ateliê de expressão tridimensional, para falar de baixa tecnologia. O que é isso? É o que a gente brinca de chamar de gambiarra mesmo. Lucy McRae e Bart Hess são estudiosos da arquitetura, do que eles chamam de arquitetura do corpo. A gente está trabalhando, eles trabalham com alta tecnologia, já trabalharam na Philips Electronics, e é coisa assim de um futuro de 10 para mais anos adiante, mas eles também estudam essa coisa desse material que vocês estão vendo aí, é post-it, né, papel, meia calça feminina com balão de gás, para brincar com essa questão do corpo, da arte contemporânea, da renovação dos pensamentos e tudo mais. Pode passar, por favor. Eu até, por curiosidade, eu fui montar os slides e eu comecei a pesquisar a arte voltada para essa questão da baixa tecnologia, né? Essa é uma instalação feita por Melissa Barber e ela é feita toda com aquelas lanterninhas que a gente compra em loja de festa de R$ 1,99 com fibra ótica. Então, tem um efeito maravilhoso com um negócio que você compra por 50 centavos, assim, mais sob o aspecto mesmo dessa coisa da gente pensar até economicamente na produção artística. Pode passar, por favor. Joy Roger é uma questão mais voltada para a questão do design, mas, assim, aproveitamento de material, aproveitamento, inclusive, da questão do design mais prático, mais usual, e trabalhando com esse conceito mesmo da sucata, né, de aproveitar algumas coisas, estabelecer algumas relações. Se vocês tiverem oportunidade, tem vídeos na internet sobre essa chaleira esse bule de chá, e ele é todo funcional, ele para de pé, ele tem uma dobradiça que ele abre, quer dizer, tem uma série de coisas assim que podem expandir o nosso pensamento com relação a essa questão mesmo de preservar aquilo que às vezes a gente ignora, né? Às vezes a gente está preocupado em salvar animal marinho, às vezes a gente está preocupado com uma coisa que tem uma extensão maior e que está além da gente, às vezes a gente esquece de pensar na destinação do nosso lixo doméstico, às vezes a gente não se preocupa com o que a gente está jogando no chão, né, e sem aquilo que a gente pisa, a gente não está em lugar nenhum, né, e isso literalmente falando, e também poeticamente falando. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais focar, sim, na produção criativa e na extensão desse alcance que a gente tem que ter com relação aos nossos futuros profissionais, enquanto nós somos professores, mas a gente tem que também pensar, assim, a que preço que a gente faz isso. Pode passar, por favor? E aí, eu vou começar a entrar na minha área, né, no meu xodózinho, que é a cerâmica, mostrando para vocês algumas soluções, assim, que são incríveis e que mostram, assim, o quanto é possível a gente pensar na questão da terra
E eu não vou falar que a cerâmica é absolutamente ecológica, não. Tem outros problemas que a gente vai discutir aqui também. Mas, assim, isso, por exemplo, é uma coisa que vocês podem fazer em casa, para refrigerar alimento, ou até para botar a cerveja para ficar mais geladinha. São 2 potes de cerâmica. Tem gente que compra vasos e isola os buraquinhos de dreno né, da água. E aí eles são colocados um dentro do outro com um intervalo de, aqui nesse caso parece que é terra, mas assim, a gente recomenda areia. E assim, para quem mora no litoral, eu estava dando uma espiadinha aqui no canal do YouTube, eu estou vendo que tem muita gente que vem do litoral, é até mais fácil ainda providenciar isso, porque depois essa terra ou essa areia, ela é molhada com água com sal, e depois coberta com uma toalha que também é molhada. Existem testes que foram feitos que alimentos que durariam 2 dias em temperatura ambiente, eles vão ter uma temperatura tão abaixo da temperatura ambiente que às vezes eles têm uma durabilidade de até 20 dias. Eu estou falando isso a título de curiosidade, mas se a gente parar para pensar, o que isso significa para regiões que não têm acesso à energia elétrica, por exemplo? É maravilhoso, é uma coisa revolucionária, assim. Então, assim, são tecnologias muito simples, e, assim, eu sou super defensora desse tipo de tecnologia que seja até mais mecânica, né, envolvendo física e química, do que essa coisa da gente plugar na tomada. Os alunos dão risada de mim e me zoam muito, porque eu sou uma pessoa que nunca tive celular na minha vida, até hoje eu não uso celular. As pessoas me acham um ET, assim. Mas, assim, eu fico pensando mesmo nessa questão, assim, do quanto a gente pode se adaptar para não ficar absolutamente dependente dessas coisas que às vezes são poluentes, ou que às vezes vão demandar uma energia que a gente talvez nem disponha num futuro próximo, né? Pode passar, por gentileza. Isso é chamado de ar-condicionado sem eletricidade, mas é um sistema de resfriamento que foi desenvolvido por essa empresa indiana, Ant Studio, que ela simplesmente são tubos cerâmicos que foram colocados numa estrutura metálica e aí foram instalados numa indústria que tem não diria um desperdício, mas eles têm eles tentam reaproveitar uma água que é utilizada no processo de fabricação dos produtos deles. Então, essa água passa por esses tubos, e aí os tubos, eles estão ligados a um sistema de ventilação, e aí o ar, ele passa por esses tubos que são resfriados por essa água, e eles retornam para o lado interno do prédio, resfriando esse ambiente sem precisar de energia elétrica para um ar-condicionado convencional. Então, esse tipo de tecnologia, às vezes, é desenvolvida, é aquela velha história, né? A necessidade é a mãe das criações. Então, em função de coisas que vão criando essas demandas, a gente vê que existem possibilidades quase que infinitas para a gente poder contemplar algumas necessidades que são imediatas, vamos dizer assim, com tecnologia a partir de observação da própria natureza, né? Pode passar, por favor. Aí entram alguns projetos que a gente tem tentado desenvolver ali no Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais. Um desses projetos foi feito em formato de projeto de iniciação científica por um aluno que hoje em dia já está no mestrado, é o Rodolfo Souza, que é a composteira de barro. A gente vê, é a composteira doméstica mesmo. A gente vê muito modelo por aí, e que são muito legais, são muito eficientes, mas eles são de plástico. E aí a gente ficou pensando, por que a gente tem esse material e a gente não pode pensar em uma composteira assim que tem uma característica talvez até mais amigável, né? A gente fica imaginando colocar uma coisa dessas na mão de gente que está em região que não tem, às vezes, acesso a plástico para fazer isso, né? E aí ela vai poder produzir os próprios compartimentos e colocar as suas sobras de alimento, a matéria orgânica que tiver disponível ali para ser processada e tudo mais. Esse projeto, ele durou 1 ano nessa modalidade de iniciação científica, e aí acabou que a gente fez alguns experimentos.
A compostagem se comportou muito bem, a gente utilizou minhocas, inclusive, para acelerar o processo, e a nossa ideia, como a cerâmica é porosa, a nossa ideia era aproveitar quando esses compartimentos suavam, para a gente amarrar plantas e tal, para criar uma espécie de um objeto também meio decorativo, assim, não só funcional, mas também meio decorativo. A gente teve alguns problemas de envolvimento de fungo e tudo mais, nada que fosse muito comprometedor, então a gente ainda está tentando repensar esse modelo, talvez criar uma superfície um pouco mais polida para ela ser menos porosa e tudo mais, mas é uma espécie de uma ideia inicial que a gente está querendo desenvolver. Porque a ideia dessa e dos outros projetos que eu vou mostrar aqui adiante é tentar resgatar um pouco dessa cultura também que o brasileiro tinha, né, mas de ter cerâmicas artesanais em casa. É uma coisa que vai sendo substituída por outras coisas, por novas tecnologias, por outros materiais que talvez sejam até mais decorativos e tudo mais. Então, a nossa ideia é tentar reorganizar esse pensamento, resgatar algumas coisas do tempo da vovó, mas que funcionavam muito bem, mas com uma outra roupagem. Pode passar, por gentileza. Esse é um TCC de um ex-aluno também, o Lucas Bianchetti Brandão, que também está no mestrado agora aqui na UFJF, mas aí foi uma espécie de um protótipo, porque a gente tenta colocar a questão de reaproveitar aquela ideia do filtro da vovó, mas tentar dar uma nova roupagem, porque parece que ele não combina mais com as cozinhas modernas, né? E assim, eu não sei se vocês sabem, o sistema de filtragem de gotejamento que foi desenvolvido aqui no Brasil, ele é considerado o melhor sistema de filtragem de água para beber do mundo. Assim, foi uma pesquisa norte-americana que mostrou assim que o gotejamento, por intermédio das velas, ela não força a passagem de micro-organismos ou de outro tipo de sujidades, né? E aí a gente pensou nesse modelo do redesign em fazer, inclusive, a vela com argila porosa, de forma que as pessoas, quando fossem ter acesso à fabricação desses filtros, elas tivessem um pouquinho menos de dependência de alguns insumos, né? A gente está tentando resolver a questão da torneirinha, por exemplo, houve uma proposta de se inserir esse suporte plástico na base e tal, mas tudo, a gente está tentando, de alguma maneira, criar uma espécie de independência das pessoas que trabalham com cerâmica para poder produzirem isso, justamente para a gente atingir essas regiões em que as pessoas não têm muito acesso a essas coisas que são industrializadas, né? A gente também está em processo disso aí, agora também. Pode passar, por favor. E aí, algumas inspirações para design. A gente pensou também em resgatar essas coisas, assim, que são de várias culturas diferentes, para criar uma identidade justamente por causa das características plásticas da cerâmica, tanto para a composteira quanto para o filtro de barro. A gente pensou nos totens, que são coisas, né, bem ancestrais, assim, nas nossas carrancas, que são lindas, e elas têm essa linguagem tão próximas da nossa identidade, e também da pop art, né, essa coisa do totem meio objeto do desejo, justamente para criar uma identidade com as novas gerações, que são um pouco resistentes a essas coisas de retomar uma tecnologia que pode até funcionar muito bem, mas ela não é tão bonita, ela não é tão estilosa e tudo mais, não vai combinar. Então, a ideia são inspirações para design voltadas para essa questão de misturar um pouco aquilo que é ancestral com aquilo que é mais contemporâneo, tá? A gente está se baseando muito em pop art, essas coisas de linguagens mais toy art também, né? Essas coisas que são próximas um pouco mais para criar um pertencimento mesmo, para virar objeto do desejo, cair numa loja e as pessoas olharem e terem vontade de usar porque é bonito, porque tem a ver com a identidade da gente, mas também porque funciona bem, é comprovadamente eficiente, tá? Pode passar, por favor. Aí eu queria mostrar o trabalho de alguns alunos que passaram pelas minhas salas de aula e assim e mostrar para vocês assim o quanto essa coisa da linguagem ela está sendo retomada
e por meninos muito novinhos, né? O Rômulo Pereira, por exemplo, ele é um bebezinho, na minha opinião. Ele foi meu monitor, um dos alunos mais incríveis que eu tive, assim, e que se integrou absolutamente com a questão da cerâmica. Nessa peça que vocês estão vendo, que é o incensário, vocês observam esse detalhe azul, a gente pode fazer esmaltação disso com material químico, mas a gente fez testes com sucata de vidro. A gente pegava vidro, dava uma quebradinha nele, colocava em alta temperatura para criar essa vitrificação, que vai não só proteger, impermeabilizar um pouco a peça, né, proteger ela para ser utilizada, mas também para criar uma questão de um apelo estético bacana também. O Igor Serpa, hoje em dia, até montou um estúdio. Aliás, Rômulo Pereira e Igor, eles estão na graduação específica de cerâmica de artes plásticas na Universidade Federal de São João del Rei, e o Igor Serpa, na verdade, ele veio como uma espécie de aluno particular, entre aspas. Ele não estava vinculado como aluno regular do curso de graduação em artes visuais da Federal de Juiz de Fora, e aí ele veio conversar comigo, a gente trocou muitas ideias, ele já tinha alguma experiência, e hoje em dia todo mundo está no Instagram, gente, procura lá que vocês vão encontrar. Mas vocês têm condições, assim, de ver como se estabelece uma linguagem contemporânea, e a partir, inclusive, desse pensamento sustentável, essa coisa de tentar reduzir ao máximo o resíduo, né, para descarte, tentar aproveitar, reciclar ao máximo que a gente tem disponível. Uma coisa que eu falo muito em ateliês, nas minhas aulas, a gente tem ferramentas específicas? Temos, para modelar as argilas e tudo mais, mas se você puder usar aquele garfo velho que está jogado lá no fundo da sua gaveta, uma ferramenta quebrada, uma chave de fenda que você dá uma pontada e tudo mais, tenta, de alguma maneira, reaproveitar tudo, sabe? Isso faz parte até de uma maneira de pensar a cerâmica, né? E eu acho que isso enriquece o artista, o designer, seja lá qual é o caminho, se você quiser determinar um caminho, assim, da produção cerâmica, né? Vocês podem ver que o trabalho do Igor, por exemplo, tem essa questão da rolha, ele costuma fazer muito puxador de pote com pedaços de galhos, de árvores e tudo mais. Pode passar, por favor. E aí o Gabriel Errara, que inclusive é um estagiário, a gente começou e não começou porque entrou a quarentena, né, sei lá, nem dá para chamar mais de quarentena, mas assim, o Gabriel entrou e ia começar a fazer as aulas de cerâmica, parou tudo. Mas aí eu puxei o Gabriel para dentro do projeto Ampliando Horizontes, junto com a professora Gisele, e ele já vinha com essa proposta de trabalhar a questão do design de vasos. Ele é muito apaixonado por essa questão das flores e tudo mais, e dos bonsais, e aí a gente começou a trabalhar e discutir e tudo mais, e aí ele está chegando num momento em que ele já está começando a pensar nessa questão dos vasos inteligentes. E aí a gente está conversando online, ele está com uma argila lá, ele está tentando fazer umas experiências, mas a gente está fazendo isso à distância. Então, eu acho que o próximo slide são os meus contatos, então vou segurar só um pouquinho. Eu queria falar a respeito dessa questão, assim, claro que a cerâmica não é 100% ecologicamente correta. A gente tem essa questão do extrativismo, então, assim, a minha recomendação é que se procure, de alguma maneira, saber a origem do material que a gente adquire para as aulas, para a nossa própria produção. Tomar cuidado mesmo com essa questão do abuso, da utilização de coisas químicas e tudo mais. E a gente criar mesmo essa questão do carinho, sabe? Assim, às vezes os alunos até dão risada e me chamam meio de hippie, né? Porque eu tenho muito essa coisa assim, vamos nos apaixonar pelas coisas, porque se a gente estiver apaixonado por elas, a gente vai tomar conta. Então, a minha sugestão aqui é parar para pensar nisso. Olha onde a gente está pisando, sabe? Quanto que isso é importante para a gente. É daí que vem o alimento, é daí que vem a matéria-prima para a gente fazer cerâmica, é daí que vem a multiplicação de uma série de coisas que vão, de alguma maneira, fazer com que a nossa vida seja melhor.
que a gente tenha qualidade de vida. Então, assim, todo mundo sabe fazer cerâmica, muitos de vocês não sabem que sabem. Então, eu recomendo que vocês experimentem, tentem fazer. Qualquer pote que ficar tortinho vale para colocar uma violeta e vai ficar lindo. Mas tenham consciência desse espaço que vocês estão usando, porque tudo faz parte da gente, né? Olha o papo hippie de novo. Mas, assim, na verdade, a gente é parte disso tudo. Se a gente não tiver isso, e de preferência preservado, bem cuidado, e com essas iniciativas que a gente viu aqui adiante, que são maravilhosas, eu recomendo. As palestras parece que vão ser separadas para disponibilização no YouTube, então eu recomendo. Procurem as demais palestras que foram feitas no mesmo dia, vocês vão ver a infinidade de linguagens e a poética que esse projeto está propondo, né? Abrir um espaço para artistas plásticos, para poetas, para vir aqui falar de terra, de solo, sabe, de recursos naturais, é uma coisa que, assim, me comove. E é curioso, porque eu fui convidada para Ampliando o projeto da professora Gisele, estou nervosinha aí, porque alguém me viu no UC falando sobre esses meus, sabe, das minhas hortas, essas coisas todas. Não é porque eu tenho doutorado, não é porque eu sou professora de artes plásticas, nada disso. As pessoas viram o meu dia a dia, assim. Eu estava achando ótimo pegar borboleta e botar para chocar, assim, no jardim e tudo mais. Então, isso tudo tem uma relação muito grande com a qualidade de vida. Dá para viver? Dá. Você precisa de água, um pouquinho precisa de oxigênio, um pouco de água, de comida e dormir. Mas dá para viver melhor? Com certeza dá. Aí vou passar o meu próximo slide, então, que são os meus contatos. Tem portfólio e outros conteúdos também disponíveis naquele esquema do Prezi. E eu estou lá no Facebook. E a minha sugestão é a seguinte, gente, tem dúvida, querem conversar? Mandem um e-mail. Eu sou um paredão. Eu não uso celular, mas então, por causa disso, eu me responsabilizo por responder todo mundo. Quiserem referência bibliográfica, quiserem algum tipo de dica, quiserem saber de alguma coisa, eu acho que eu estou estourando meu tempo, me desculpa. Entrem em contato, vai ser um prazer enorme, e aí o que eu não der conta, passo para os outros estagiários também. Muito obrigada de coração pelo convite, eu me senti, assim, muito honrada por participar, e eu espero de coração que esse projeto, ele floresça cada vez mais, e que justamente derrube todas as fronteiras para que a gente possa estar dialogando sempre, como se a gente fosse um só. Obrigada. Nós que agradecemos pela sua apresentação, e eu quero destacar uma coisa que, professora Sandra, você iniciou dizendo que a arte, ela é sedutora, e eu tenho certeza que essa noite todos nós ficamos seduzidos pela relação entre a cultura, a arte e os solos que você nos apresentou.